Fala, senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Tô aqui voltando para casa depois de um dia de trabalho. Quero conversar com vocês sobre um único indicador da economia que vai fazer muita diferença na sua vida se você souber interpretá-lo, tá? E eu quero também abrir os seus olhos com relação a um pouco do mundo dos investimentos, tá? E por que eu tô falando isso? Esses dias eu comentei num vídeo do Ryan Santos que ele fez um react de um cara que estava falando lá sobre o mundo dos investimentos e teve um comentário que eu fiz que foi muito com relação à economia ser cíclica, porque o Ryan ele apoia nesse vídeo muito a relação que a gente tem de investir no tesouro direto por conta da taxa de juros ela estar alta, né? Então, nesse exato momento, nós temos uma taxa de juros de 14,75%, que é uma taxa de juros muito elevada, tá? E aí o que acontece? Para quem tem um pouco de conhecimento de economia, sabe que quando nós temos uma taxa de juros tão elevada nesse nível, não vale tanto a pena você investir, por exemplo, em ações ou em fundos imobiliários. Por quê? Porque as ações e os fundos imobiliários são investimentos de renda variável. Elas possuem um risco na bolsa, certo? Quando você está falando do tesouro direto, você está falando de um investimento que já é por si só automaticamente mais seguro. Ele tem um risco menor do que investir na bolsa, do que investir em fundos imobiliários. Perfeito. E aí quando você vai comparar a média de retorno desses investimentos, você está falando aí que as ações e os fundos imobiliários, vamos colocar aí que você é uma pessoa que consegue uma boa rentabilidade. Cara, vamos colocar aí que você consegue 10% ao ano, 11% ao ano. E aí quando você compara com a taxa de juros que a gente está atualmente, você tem uma taxa de 14%, com um risco muito menor, certo? Então eu respondi esse comentário no vídeo do Ryan, e comentei, eu falei, tudo bem, nós estamos com uma taxa hoje, né, neste exato momento de 14%. Porém, nós temos que entender que a economia ela é cíclica. E aí eu dei o exemplo que lá, em 2017, a gente tinha uma taxa de juros de 2%. Então daí, valia a pena investir em fundos imobiliários, em ações, porque aí o retorno desses investimentos seria maior, né, você sabendo ali escolher corretamente, enfim. Então valeria a pena o risco, né? A gente tem a questão risco-retorno que a gente sempre fala nos investimentos. E aí teve uma pessoa que respondeu o meu comentário de uma forma um pouco ignorante, dizendo que primeiro que a gente nunca mais vai voltar na taxa de 2%. E aí eu acho, sei lá, quem sou eu, quem é essa pessoa, quem é alguém no mundo para falar que nunca mais vai acontecer tal coisa, né? A gente, ser humano, tem mania de achar que a gente tem o controle sobre tudo, e a gente não controla nada. Então, para mim, pode voltar a acontecer sim. Tá? Sei lá quando, mas para mim, não sou eu que vou ditar essa regra, né? A economia é muito complexa. Outra, que... Vai lá, meu filho. Outra coisa que o cara falou é que ele mencionou lá diversos investimentos, falando que ele investe em fundos imobiliários, e em ações, etc. Citou um monte de exemplo lá de investimento e falou que ele tem um retorno de 3% e que o correto é você saber ali distribuir melhor o seu patrimônio, né? Você diversificar. E aí, pessoal, quando eu olhei esse comentário, eu falei, ok, é importante diversificar realmente. Acho que para uma pessoa que, primeiro, né, tem um patrimônio alto, para uma pessoa que tem aí, sei lá, seus 5, 10 milhões, vamos diversificar, é importante, tá? Agora, eu acredito que menos do que isso, você fica procurando ali, às vezes, uma rentabilidade um pouco maior, e eu não sei se vale tanto a pena diversificar da forma que ele colocou ali, que foram várias opções. Ainda mais num cenário em que a gente está com uma taxa de juros básica da economia de 14,75%. Que seja 13, que seja 12, são taxas altas. E aí você começa a equiparar os cenários. Pô, eu vou investir em ações em fundos imobiliários que o risco é muito maior, eu vou ter um retorno, sei lá, 9, 10%,
ou eu vou investir num tesouro direto, que está ali equiparado com relação à taxa Selic, e que a gente vai ter ali um retorno de 14 e é muito mais seguro. É óbvio que a resposta para quem quer rentabilidade, para quem quer aumentar o seu patrimônio, é investir na taxa Selic, é investir no tesouro direto, certo? Então eu respondi ali para essa pessoa exatamente isso. Falei, tudo bem, mas se você está trocando ter 3, 2%, 5% de rentabilidade, ao invés de ter 14, 13, 12, com menor risco, então para mim você não está sendo um bom investidor. Então para mim um bom investidor ele vai atrás do resultado, vai atrás do lucro, do que dá retorno para ele. Obviamente ponderando aí os riscos, não é lucro a qualquer custo, né? E eu tô falando isso tudo para você porque no começo eu comentei que eu iria te falar qual que é o indicador que é básico para a gente conseguir primeiro dimensionar a economia, entender como que está o mercado no geral e onde que você pode diversificar, pode investir o seu patrimônio. Porque muita gente, quando eu faço vídeo de investimento, me pergunta por que você parou de falar no seu Instagram, por que você parou de fazer vídeo com relação a investimento, enfim, por que esse assunto tá morno? E tá morno exatamente por isso, pessoal. As pessoas não querem investir na bolsa porque é um risco muito maior com um retorno menor. E o cenário que a gente está é muito mais favorável você investir num tesouro direto da vida, entendeu? Então, o ponto é esse. O indicador que você tem que se basear é entender como que está a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Essa taxa vai regular toda a nossa economia. Ela está dizendo basicamente para as pessoas, para elas pararem de comprar coisas, para elas pararem de comprar imóveis, ou para elas pararem de financiar, pegar dinheiro emprestado com banco, etc. Porque os juros, a taxa vai ser muito alta, e ela está falando, ao invés de você fazer isso, movimentar o seu dinheiro, investir, etc., nessas coisas, cara, invista no Tesouro Direto, né? Porque quando o governo aumenta a taxa de juros da economia, a taxa Selic, ele quer frear a economia, que a economia está muito aquecida. Então, o que acontece quando a economia está aquecida? Outra palavrinha da moda que é a inflação, certo? Então a gente tem inflação então a gente tem um cenário muito forte de inflação e é isso que o governo quer frear, certo? A gente precisa retirar o dinheiro de circulação, entende? Então isso é um motivador para que as pessoas não peguem dinheiro no banco porque vão pagar mais caro nas taxas, não financiem imóveis, não financiem veículos, enfim, e qualquer tipo de coisa, porque o dinheiro está mais caro, certo? O dinheiro está valendo mais, está mais custoso de ser captado, entende? Daí, com a sua cabeça de investidor, se você tem 100 mil reais, é muito melhor você colocar, então, neste cenário, num tesouro direto, do que comprar ações, do que comprar fundos imobiliários, seja lá qual for o investimento, tá? Então, esse é um indicador que você, prestando só atenção nele, e nos movimentos que ele vai fazer, porque a economia, como eu falei, a economia é cíclica. Aí em 2016, 2017 nós tínhamos uma taxa baixíssima. Agora a gente já está com uma taxa de 14%. Então, perceber, só acompanhar esse movimento da economia é importante para você também saber qual movimento você vai fazer com a sua carteira de investimento. Então, nesse momento, aí, o ideal é deixar ali no tesouro direto. Depois, comprar ali fundo imobiliário, ações, enfim. Então você vai transitando os seus investimentos, mas no momento certo, no momento em que você vai percebendo que o mercado está mudando. Então, eu acredito que daqui a um tempo a taxa vai começar a reduzir, vamos dizer daqui 2, 3 anos, ela já vai estar ali, vamos chutar aqui num patamar de, sei lá, 10, 9%, não sei, né? Mas, vamos dizer que esse cenário comece a mudar, aí a bolsa e os fundos imobiliários já começam a apontar para um cenário que eles já começam a ficar interessantes, entende? O risco começa a valer a pena, porque se você consegue um rendimento maior do que esse, já está valendo, entende? Então, só queria bater esse papo com vocês, porque tem muitas pessoas que, quando vão falar de investimento, elas querem complicar as coisas. Elas querem fazer com que você entenda o fundo, o LCI, a debenture, a criptomoeda de não sei o que, e que tal banco tem tal dinheiro e tal investimento que vai te trazer. Cara, se o cenário é uma taxa Selic alta,
investe num tesouro direto, deixa seu dinheiro lá e pronto. Fique tranquilo, entende? Não precisa ficar inventando de, não, vou diversificar o meu patrimônio e etc. Cara, diversificação, para a grande maioria das pessoas, sabe, é um negócio simples, é uma taxa, é um investimento simples ali de baixo risco, um CDB, um tesouro direto, e o outro ali tem muita relação com o perfil do investidor. Então você quer diversificar suas ações? Ok. Quer diversificar seus fundos imobiliários? Ok. Sabe? Agora tem gente que fica inventando, dificultando muito. Ainda mais num cenário como esse, que para mim não tem discussão. Entendeu? Então, eu respondi lá essa pessoa no comentário e estou fazendo esse vídeo até para explicar para vocês. Então, se atentem com esse indicador de taxa básica de juros, que você já vai conseguir entender muito como é que está o mercado, entender como está a economia. Então, entenda esses conceitos básicos de que quando o governo eleva a taxa é porque o mercado está aquecido e ele quer frear a economia, ele quer frear a inflação, certo? E você entendendo isso, você vai conseguir tomar decisões melhores para os seus investimentos. Perfeito? Então era esse papo rápido que eu queria trocar aqui com vocês e a gente se vê por aí. Um abraço.